Medo de dirigir. Certamente você conhece alguém que já tem carteira de habilitação, já tem carro, mas não tira o veículo da garagem. Tudo pelo pavor que a pessoa tem de enfrentar o trânsito por vários motivos. A novidade é que em Aracaju há empresas especializadas para habilitados com fobia de dirigir. Como superar esse obstáculo e conseguir pegar a estrada é o que você vai ver agora. O ato de dirigir é uma habilidade motora física aprendida, semelhante ao ato de andar, escrever, digitar. Para muitas pessoas, conduzir um carro é sinônimo de desconforto e de tensão. Segundo a psicóloga, são diversas as razões para esse medo. A formação que não é muito adequada na autoescola, ele prepara o candidato para fazer aquela avaliação, mas não prepara para a vivência do que é o trânsito. Segundo, é a vivência de algum acidente. As pessoas gravam na memória esse evento negativo que aconteceu com elas, isso dificulta que elas retomem a atividade. E o terceiro fator que traz, geralmente, é a insegurança que as pessoas têm, principalmente de andar sozinhas. Ela acha que pode acontecer algo a qualquer momento e elas vão precisar de alguém ali ao lado. E os medos mais frequentes, de acordo com a profissional, são passar em uma ladeira e o carro descer, medo de fazer uma curva e o carro descontrolar. São sintomas que a pessoa traz de que ela acha que o carro tem vida própria, justamente porque muitas vezes não conhece e acha que ela não tem domínio sobre o veículo. O medo está associado aos transtornos de ansiedade, que acabam provocando limitações, baixa autoestima e dependência. Como identificar alguém com esse tipo de medo? Quais os sinais mais comuns? Geralmente a pessoa começa a suar um pouquinho, ela fica bastante suada, fica um pouco trêmula e a gente fala com ela, ela não se concentra muito no que a gente está falando. Ela fica perguntando outras coisas, a gente dá uma orientação e vê que ela não faz. Aí a gente percebe que a pessoa está um pouco tensa. Mas esse quadro geralmente vai diminuindo ao decorrer da aula. O instrutor e consultor de trânsito explica que o serviço oferecido não é um centro de formação de condutores convencional. É um treinamento especializado e diferenciado para pessoas que já possuem carteira de habilitação. Nós não fazemos atualmente a formação dos condutores. Nós trabalhamos com pessoas habilitadas, pode ser permissionário, mesmo aquela que recebeu a carteira hoje, amanhã, se ela não se sentiu confiante, ela pode nos procurar que a gente faz esse trabalho. Nós utilizamos uma metodologia que denominamos de transitar, que envolve a parte prática de direção, as aulas práticas e acompanhamento com psicólogos, em grupo ou individualmente, a depender do caso. Aqui, neste serviço especializado para habilitados, há uma média de 10 alunos matriculados. Desses, 95% são mulheres. Apesar de os homens serem minoria por aqui, para eles a cobrança do dirigir é ainda maior. Esse respaldo social é bem mais complicado com os homens e eles chegam até mais envergonhados para a gente para falar sobre isso. Só que acontece sim, homens têm esse receio, até porque eles passam pelo mesmo processo de formação. Josefa tem trauma de um acidente que sofreu. Ela decidiu recorrer ao serviço para superar o problema e voltar a pilotar o volante do carro. Devido a um acidente que eu sofri na BR, a caminho do trabalho. Então eu fiquei com medo de dirigir, fiquei com um trauma muito grande, assim, escutei sobre, minha colega fazendo aula, vi uma placa, anotou o telefone e me deu e eu vim. Hoje, dirigir não é mordomia, nem luxo, é necessidade. Por isso mesmo, a sociedade discrimina quem não sabe conduzir um automóvel. Essa discriminação começa muitas vezes entre os próprios colegas e no meio profissional. Principalmente quando é jovem, né? Que tem essa cobrança por dirigir, isso é uma atividade tão comum para algumas pessoas, eles se cobram porque não conseguem fazer esse tipo de atividade. E aí vem a cobrança tanto dos amigos quanto da família e a própria necessidade de um deslocamento melhor. E as mulheres não, até tem todo esse preconceito social, achando que as mulheres dirigem menos que os homens, né? Mas como diz o velho ditado, querer é poder. Ao menos nesse caso, a persistência e a dedicação são os ingredientes para a superação do medo de dirigir e para uma melhor qualidade de vida. Dirigir é algo tão simples. Se você está em casa e você quer perder esse medo, procure trabalho. É questão de iniciativa e força de vontade. É comum sentir medo hoje em dia, só que a gente tem várias alternativas de se trabalhar. E o retorno disso às vezes é bem rápido. Neste local onde realizamos a matéria, o curso básico para habilitados custa R$ 420.